Boa noite a todos e todas. É mais um curso da editora Cia Fagulha, ciafagulha.com.br. Reflexões sobre o teatro de Arthur Miller, com Tiago Russo. O teatro de Arthur Miller tem sido objeto de discussão, montagens e filmagens do mundo afora. Considerado um dos maiores dramaturgos dos Estados Unidos, o que ele e suas obras têm a nos dizer hoje, no século XXI. A essas e outras questões, o nosso professor Tiago Russo vai responder e dialogar conosco. Tiago Russo é doutor pela FEFELESH USP, é psicanalista, mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo. É também membro titular do The Arthur Miller Society, em Nova York, um dos autores de Arthur Miller for the 21st Century, 2019, Estados Unidos. Autor e editor de The Ride Down Mount Morgan, coletânea de peças de Arthur Miller, 2022, a sair na Inglaterra. Sua tese de doutorado, realizada parcialmente na University of Louisville, Kentucky, foi escolhida como melhor tese do programa e está indicada ao Prêmio CAPES, que acontecerá nesse segundo semestre de 2021. Agora, na aula 5, um panorama visto da ponte, imigrantes e outros inimigos da América. Esses são alguns livros da editora Cia Fagulha, que podem ser encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198357, e-mail editora@ciafagulha.com.br, e aqueles que quiserem apoiar a editora Cia Fagulha, que promove novos cursos, vídeos, artigos, etc., podem consultar o blog da ciafagulha.blogspot.com e colaborando com a chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Muito bem. Tiago, por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo, continuando as nossas discussões sobre as peças canônicas do Miller, né? Essa peça, Um Panorama Visto da Ponte, ela é, em alguma medida, complementar às Bruxas de Salem, mas tem uma outra abordagem, tanto em relação aos conteúdos dos quais ela trata, mas também em relação à forma, né? Na aula passada eu mencionei um pouquinho, eu dei alguns spoilers de algumas das coisas que se diferenciam, mas hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela, só um segundo. Vou fechar aqui de novo por conta da conexão. Vamos lá. Vamos ver se... deu certo? Compartilhou? Sim. Sim? Então tá bom. Bom, temos aqui então um panorama visto da ponte, né? Coloquei ali 1955 e 56, porque na verdade a peça é escrita em duas versões, né? A primeira versão é a versão de 55, é uma versão em um ato, e em 56 ele vai mexer um pouco nessa peça, na verdade, para uma estreia em Londres, né, da peça, e aí ele vai expandi-la em dois atos. Ele vai melhorar bastante essa peça, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente poderia começar falando sobre, assim, como é que ela surge, né? O Miller já estava muito preocupado com essa história do macartismo, da perseguição, da política de, né, name names, de você delatar as pessoas e tudo mais. É claro que a motivação política dele para essa peça, ela tem tudo a ver, ela está traduzida ali no panorama, mas essa peça surge, na verdade, num contexto curioso. Ela surge numa dobradinha, né, com uma peça chamada A Memory of Two Mondays, uma memória de duas segundas-feiras, né, seria a tradução. O que acontece é o seguinte, tinha uma peça em cartaz do Odets, chamada The Flowering Peach, o pêssego florido, né, do Odets, na verdade.
E um dos atores, o Martin Ritt, depois eu passo o nome para vocês certinho, as referências, tudo mais, mas o Martin Ritt era um grande ator da época, e ele ele encontrou o Miller, né, e falou, olha, eu queria muito que... Você tem alguma peça de um ato que eu possa ler com os meus alunos, com o meu grupo de teatro e tudo mais? E aí o Miller falou, olha, eu tenho uma peça chamada Memory of Two Mondays. E aí ele entrega essa peça, e aí ele fica fascinado com a peça e ele quer montar. E aí, ao mesmo tempo, ele decide escrever uma outra peça para poder acompanhar essa Memory of Two Mondays, porque uma peça só, né, ele fala, não, é muito curtinha e tal. Aí, nesse contexto, ele vai escrever o Panorama, né? O Panorama de 55, né, quando ele estreia, vejam só, ele ganha de cara, né? Ele já vai ganhar o New York Drama Critics Award, é um prêmio, né, importante de dramaturgia, e ele tem umas características bem diferentes dessa versão que a gente vai discutir hoje, que é a de 56, que é, vamos chamar de oficial, né, que é a que mais teve sucesso, e o Miller a inclui em diversas coletâneas e tudo mais. Essa peça ela foi escrita majoritariamente em verso, então é bastante curioso, o tipo de linguagem que ele usa nessa peça é bastante curioso. A gente tem um foco muito grande no Eddie, claro, né? E as personagens femininas, por exemplo, elas são praticamente não exploradas na peça, né? A gente sabe pouco ou quase nada sobre a Beatrice, né? A Beatriz, ou a Beatrice, né? Ou mesmo sobre a Catherine. E aí ele vai expandir o papel dessas mulheres na segunda versão. Então é interessante a gente pensar nessa história do foco, né? Que eu falei que o foco é no Eddie. Isso tem muito a ver com a própria estrutura da peça em um ato, né? A peça em um ato, ela representa uma situação em si que normalmente ela está desligada de uma agressão, de um evento causal, né? Que é aquela coisa dramática que a gente estava conversando um pouco da aula começar, né? E, na verdade, quando a gente pensa peça em um ato, o Márcio está aqui, né? Ele estudou bastante peças em um ato do Tennessee. Na verdade, é um momento de culminação tensional, né? Então, assim, é um momento em que você tem uma tensão muito concentrada, é um recorte situacional, né? A gente poderia chamar como se fosse uma fotografia ou uma radiografia de um momento, né? E não por acaso, né? A peça em um ato, ela se assemelha bastante em termos de processos formais a conto, ao teatro do absurdo, a estética, né, do teatro do absurdo, lírica moderna, por exemplo, né? Na semana passada, a Renata, que está aqui na nossa aula, a gente estava estudando lá com o pessoal da USP, eu dei para eles um conto do James Joyce, chamado The Dead, e eu fiz exatamente essa observação, né? No conto, a gente tem esse recorte, né? Esse recorte situacional, né? Então, para quem não conhece o conto, é um conto muito legal. É um conto que se passa numa noite de Natal. E aí você, provavelmente de Natal ou não, né? Existe uma polêmica grande ali. Mas, enfim, a gente tem aquele momento concentrado, a ação está muito concentrada ali, né? Então, teoricamente, o que o Miller fez ali está muito bem feito, né? Quer dizer, ele queria falar de um rapaz, que é o Eric Carbone, que delata ou que denuncia dois irmãos imigrantes ilegais para a polícia de imigração. Então ele faz isso de uma maneira muito concentrada, mas a peça é considerada, assim como Bruxas de Salem, foi considerada fria, ruim, crua, né? E ele acaba, na verdade, ficando muito... Né, ele decide reescrever a peça, ele fala, não, é um tema importante, e ele vai reescrever essa peça depois na versão de 1956. Qual é o objetivo dele quando ele escreve essa de 55? Como eu falei, né, com relação à forma, vou mostrar para vocês aqui o que ele diz em um dos ensaios dele. Tá dando para ver, né, o PDF aqui? Sim, tá dando sim. Beleza, então olha só. Sobre a forma em um ato de Panorama 1955, ele vai dizer o seguinte:
A forma dessa peça, afinal, teve uma atração especial para mim. Por quê? Uma vez que a decisão de contá-la sem uma linha excessiva, a peça tomou uma forma mais dura e mais objetiva. Com efeito, a forma anuncia nos primeiros momentos da peça que só será contado o que for convincente. E o que essa história é, que essa história é a única parte da vida de Eric Carbone digna de nossa atenção. E, portanto, nenhum esforço será feito para desenhar os elementos de sua vida que estão abaixo desses, as mais tensas e significativas de suas horas. Então, o que ele fala aqui dialoga centralmente com a forma de que é a peça em um ato em si, né? A peça de um ato em si. A forma é o que é, porque seu objetivo é recriar meu próprio sentimento em relação a este caso, a saber, assombro. Não foi planejada principalmente para arrancar lágrimas ou risos de um público, mas para emitir uma nota particular de espanto com a maneira como e pelas razões as razões pelas quais um homem vai colocar em perigo e arriscar e perder a sua própria vida, né? Então a gente vê aqui que isso tem tudo a ver com a questão da forma, né? Então ele enxergou ali no Eric Carbone um fato muito simples, muito cru, né? O fato é, ele delatou. Então eu vou falar sobre isso, vou concentrar a ação nessa temática e nessa forma, e tudo bem. Mas, na verdade, isso não deu muito certo. Então ele vai reescrever em 56 essa peça, né? E uma coisa que é interessante em relação ao foco da peça, tanto a de 55 quanto a de 56, é que, por exemplo, no Crucible, né, nas Bruxas de Salem, sobre a qual nós falamos bastante a aula passada, nas Bruxas de Salem a gente tem... o foco é nas vítimas e na dinâmica, né, das audiências, na dinâmica da delação. Então, a gente tem o foco no Proctor, nas nurses, né, nos Corys, nas famílias lá. Então, é nas vítimas e o que elas estão passando com todo aquele processo. Já no Panorama, o foco é sobre o informante, né? Então, a gente tem uma mudança interessante de foco, porque ele vai falar sobre aquele que informa, não sobre aquele que vai ser a vítima direta do macartismo. Então, com relação à forma, a gente tem a tragédia liberal, a gente vai falar sobre ela, sobre as características de novo, mas aí eu vou dar os exemplos, vocês não precisam se preocupar com isso, mas é uma maneira de enxergar como essa forma de tragédia liberal, ela tem tudo a ver com esse conteúdo que ele quis tratar. O conteúdo do Panorama, ele é determinado, obviamente, por diversos fatores e tudo mais, mas tem um evento especial que marca bastante o Miller e que vai ter um impacto na escritura dessa peça, né? O Miller tinha um amigo chamado Vincent Longy, que era um advogado. Guardem esse nome e guardem essa função, tá? O Vinnie Longy era um grande amigo do Miller, ele era advogado, né? E ele veio desse mundo dos estivadores, conhecia muitos estivadores e tudo mais. E uma vez ele conta para o Miller, lá para o final da década de 40, ele conta para o Miller sobre a história de um estivador que denunciou 2 irmãos à polícia porque ele estava com ciúmes da sobrinha que ia casar com um deles. Então ele fica com aquilo na cabeça durante muito tempo, e, na verdade, o destino desse delator, né, digamos assim, dessa pessoa que denuncia, ele foi escorraçado da comunidade, ele desapareceu, não sabem se ele foi morto ou não, né? E, na verdade, isso seria o Vinnie Longy, ele conheceu o verdadeiro Eric Carbone, né, na verdade. Então, esse é um dos motivos, é uma das tramas que vai ajudar a construção do Panorama Visto da Ponte. É uma peça que, como eu falei inicialmente, foi dura, crua, ruim e tudo mais, ele reescreve para Londres, e lá a partir de lá a peça começa a deslanchar e tudo mais. É uma peça que também, assim como a Bruxas de Salem, ela foi adaptada para ópera, tem 2 grandes adaptações, uma chamada Uno Sguardo del Ponte, de 1961, do Renzo Rossellini, depois eu passo as referências, e outra que é a mais
famosona no mundo inteiro, que foi feita pelo William Bolkin em 99 ou 2000. Depois eu olho para vocês a data certinha, mas eu acho que é 99. Em Chicago, ela foi feita, e o Miller escreve o libreto lá, né, deles, ele assina, e ele participa também, de alguma maneira, ativamente dessa produção. Para a gente poder falar do panorama, a gente tem que falar do contexto, obviamente, né? O contexto por trás e dentro da peça. Então, aqui, a gente tem que retomar um pouquinho aquilo que a gente falou na aula passada sobre bruxas, né? E aí eu falei, toda essa história do macartismo, a gente tem que quebrar em diversos capítulos, porque é muita coisa, né? São muitas, assim, enfim, são muitos fatores para a gente considerar. Mas eu escrevi aí para vocês, né? O contexto por trás e dentro da peça, porque de fato é isso. E o ano em que a peça foi escrita, 56, é também o ano fatal em que o Miller vai ser chamado para depor no Comitê de Atividades Anti-Americanas. Então, a RUAC, que está aí de azulzinho, é o House and American Activities Committee, ou Comitê de Atividades Anti-Americanas. Lembrem-se que a gente comentou na aula passada, né? É um comitê que ele surgiu em 1938, e ele fecha em 75, ou seja, 37 anos, esse comitê permaneceu ativo. Ali, 1938, né, um pouquinho antes da Segunda Guerra, já a gente teve aqueles diversos decretos, né, pedindo que as pessoas delatassem umas às outras, ou denunciassem os possíveis vermelhos, a ideologia que ameaçava todo o sonho, ou pelo menos o que estava no discurso do sonho americano, né? Então, o comitê sempre foi bastante ativo. Depois de 1947, com aquela ordem executiva sobre a qual a gente falou na aula passada, o macartismo realmente começa a pegar fogo, né? As pessoas começam a se delatar. Isso a gente tem o Crucible, né? Bruxas de Salem como o maior exemplo disso, né? Eu vi a Sarah Good com o demônio. Eu vi a Elizabeth Proctor com o demônio. Eu vi a Rebecca Nurse com o demônio. Ficou aquela histeria, aquela loucura toda, e varreu realmente o país num denuncismo sem fim, né? Então, com relação a essa dinâmica, nós tivemos respostas dramatúrgicas, né? Especialmente por conta, quer dizer, tivemos diversas respostas dramatúrgicas por parte do Miller, mas também por outros. A gente falou da Lillian Hellman na aula passada, né? Então a gente não precisa focar muito nisso. Quem não conseguiu assistir a aula, pode assistir a aula passada para ver quem produziu o quê, né? Mas o Miller, só para lembrar rapidamente, ele teve muitas produções anti-macartistas, né? 38, You Are Next, aquela peça que foi uma peça de agitprop, que vai ser usada contra ele quando ele vai depor no comitê. Inimigo do Povo, em 51, uma reescritura do Ibsen. Bruxas de Salem, em 53, que a gente discutiu. Panorama, Visto da Ponte, que a gente está discutindo hoje, de 1956. Depois da Queda, que agora entrou na nossa discussão, de 1964, ano fatídico, né? Depois, Archbishop Ceiling, né? O Teto do Arcebispo, de 1970, American Clock, de 1980, Mr. Peters Connection, né? A conexão do Sr. Peters, em 98. Então, tem muitas respostas dramatúrgicas, cada uma em um estilo, né? Mas todas ali, de alguma maneira, se encaixando nessa tradição de tragédia liberal, né? Da qual, por exemplo, o Ibsen também faz parte, né? Naming names, né? Então a gente tem esse mecanismo da delação, as pessoas dando nome. A gente tem que lembrar que o ato de dar nomes eximia as pessoas de responsabilidade, né? Era um ato de beatificação, né? Não sei se vocês lembram de uma cena no Crucible, nas Bruxas de Salem, quando eles falam, o povo abria um corredor como se fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho para Abigail Williams passar, né? Então tem essa coisa da santidade. Nossa, que bom que você delatou, agora você passa do demônio para Deus, né? Então a gente tem essa
esse processo, né, em que as pessoas estavam se eximindo bastante de responsabilidade, de culpa, só dando nome de outras. Isso, obviamente, gerou uma lista, né, essas pessoas na lista de restrições, né, muita gente foi prejudicada, como a gente já conversou sobre isso também em outras aulas, mas vale mencionar aqui os Hollywood 10, né, os 10 de Hollywood. Eu estou mencionando eles especialmente por conta de que isso vai ter a ver com o Miller lá para frente. Então, os Hollywood 10, ou os 10 de Hollywood, foram 10 pessoas nomeadas, né, como possíveis comunistas e tudo mais. São eles, né, Elva Bassi, uma roteirista, Herbert Biberman, roteirista e diretor, Lester Cole, roteirista, Edward Mitrick, diretor, Rain Lardner Jr., roteirista também, John Howard Lawson, roteirista, ele foi bastante ativo no The Group Theatre, Albert Maltz, roteirista, Samuel Ornett, roteirista, Adrian Scott, produtor e roteirista, e Dalton Trumbull, também roteirista. Por que eu estou mencionando esses Hollywood 10? Primeiro porque eles foram icônicos, né? Na época isso foi um grande escândalo, houve bastante mobilização por parte de artistas, de muita gente dizendo que o que estava sendo feito ali era um terrorismo, e de fato era, né? E o Miller, nesse período, ele escreve um amicus curiae. Depois a gente vai ver essa palavra, eu escrevi em outro slide para vocês verem, seria amicus curiae, né? Acredito que seja do latim, que é, na verdade, um recurso jurídico que significa amigo da corte, né? Então, é um recurso em que a pessoa pode, de alguma maneira, tentar interferir num julgamento, fornecendo informações, falando, olha, não, essa pessoa é boa, ou não, essa pessoa realmente, eu sei disso. Então, é algo que o Miller fez, né? Ele se posicionou a respeito, ele falou, olha, o que está sendo feito aí não é justo, eu conheço tais e tais pessoas, elas são íntegras e tudo mais, então ele tentou ali ajudar de alguma forma, né? E uma coisa em relação aos Hollywood 10, eu não tenho muita certeza, eu li isso em algum lugar há muito tempo, talvez o Agenor vai saber explicar melhor, por conta dos estudos dele com o Brecht. Consta em um estudo ao qual eu tive acesso que o Brecht estava incluso nesse grupo, mas no dia do inquérito ele fugiu para a Alemanha. Não sei, depois a gente conversa sobre isso, né? Mas, enfim, então o Miller vai posicionar em relação a isso, né? É um momento delicado, porque o Miller realmente dá ali a cara a tapa, se posiciona, como sempre fez, né? E aí a gente também tem que analisar um pouco a relação do Miller com o Kazan, que foi o outro que deu nomes lá, né? Então, o Miller, em 1947, na verdade, ele vai ouvir uma história também do Vinnie Long, lembram? Aquele lá, né? Na verdade, um dia ele estava passeando com o Vinnie Long em Red Hook, no bairro chamado Red Hook. Se vocês verem aí o slide, está escrito The Hook, que é uma referência ao bairro, né, de Red Hook, no qual se passa a história. Ele estava andando lá pelas ruas e aí ele vê no mural um negócio escrito assim, Dov'è Pete Panto? Onde está Pete Panto? E aí ele fica meio curioso, assim, e o Vinnie Long vai falar, olha, esse, na verdade, ele era um estivador e ele descobriu corrupção em relação ao sindicato, uma corrupção em relação ao sindicato e os trabalhadores ali. E ele estava com o objetivo de denunciar o que estava acontecendo e, de repente, ele desapareceu, né? Então, aquilo intrigou bastante o Miller, ele ficou pensando, ele falou, nossa, que curioso, né? Eu moro nos Estados Unidos, na maior democracia, todo aquele discurso, né? Tem as suas leis e tal, mas aqui é um lugar que tem as próprias leis, né? A pessoa tem máfia, tem gente que faz justiça com as próprias mãos, existe um código, né? Então, isso também é possível ser detectado com aquela história dos dois irmãos que denunciam, o verdadeiro Eric Carbone, que denunciou os dois irmãos também.
E aquilo fica na cabeça do Miller, e ele fala, nossa, eu queria muito escrever um filme, o roteiro de um filme sobre isso, né, sobre essa questão da corrupção, né, para os estivadores, e como sindicalizar, e como eles podem viver no mundo e tudo mais, que mundo é esse em que eles vivem, né? E aí ele escreve um roteiro chamado The Hook, que é esse que vocês estão vendo aí. O que ele faz? Ele convida o grande amigo dele, o Elia Kazan, para dirigir esse filme que ele quer fazer. Kazan lê o roteiro, fica apaixonado, fala, nossa, perfeito, vamos fazer, é isso mesmo. E aí eles vão até o Harry Cohn. Harry Cohn, ele era, na época, né, o presidente da Columbia Pictures, da produtora. Então, eles levam esse roteiro para o Harry, e ele fala, nossa, bem ironicamente, ele fala, nossa, é maravilhoso, e gostei muito, e eu topo produzir. Contanto que, e aí entra a questão principal, contanto que a gente transforme esses sindicalistas em comunistas. Os corruptos são os comunistas. E aí, obviamente, o Miller fala, não, mas não é isso que eu estou falando, não tem nada a ver com comunismo, isso aqui é a máfia, a gente está tentando explorar e tudo mais. E aí, enfim, o projeto é engavetado e muita coisa acontece nesse meio tempo. O Kazan é chamado para depor, ele depõe, ele dá diversos nomes, a gente vai ver isso daqui a pouco. E logo depois em que ele dá os nomes, em que ele vai lá ser chamado para a RUEC, né, para o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele vai fazer esse filme On the Waterfront, que no português se chama Sindicato de Ladrões. Então, basicamente, o que ele faz nesse filme é colocar a delação como algo necessário, positivo, bom, né, que é o oposto do que o Miller quis fazer. Tem umas pessoas do mundo acadêmico, assim, mais, digamos, que gostam de uma fofoca e tal, alguns dizem que o sindicato, o Panorama Visto da Ponte foi escrito em resposta ao sindicato de ladrões como uma mensagem direta para o Kazan. Mas não acho que isso seja muito, assim, a praia dele, né, fazer. Eu não acho que ele teria feito, olha, eu vou atacar esse daqui pessoalmente. Eu acho que ele tinha uma consciência política muito mais ampla e muito mais, enfim, voltada para outras preocupações, né? Então, na verdade, o Kazan, né, ele vai dar os nomes, né, e aí o Kazan também vai enfrentar ele vai ser rechaçado por grande parte dos estadunidenses, né, tem aquele documentário que eu mencionei para vocês, né, None Without Sin, Nenhum ou Ninguém Sem Pecado, é um documentário de 2003, do Michael Epstein, e a boa notícia é que a semana passada eu encontrei o documentário online, gratuito, para assistir. Eu vou mandar o link para vocês o quanto antes, quem quiser assistir. O único problema é que é em inglês, só tem em inglês, não tem nem dublado e nem legenda. Mas, de repente, não sei, precisa ver se dá para ativar a legenda automática e traduz para o português, a gente vê isso depois. Tá? Mas quem tiver interesse nisso, é um documentário excelente, None Without Sin, Arthur Miller, Elia Kazan and the Blacklist, né, e a lista de restrição. Esse termo a gente não usa mais hoje em dia, mas, enfim, ele ainda está ali, né? Eu tirei um print screen, um screenshot, né, do que estava acontecendo ali, né, que vocês podem ver o cartaz. O documentário, ele se inicia mostrando a cerimônia do Oscar do Kazan, quando ele vai ganhar o prêmio honorário, em 1999. Então, houve protesto tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Do lado de dentro, vocês entram lá no YouTube, qualquer canal desses de vídeo, vocês vão achar, é muito fácil, vocês vão ver a reação do povo. Ed Harris, aquele ator de braço cruzado, muita gente não se levantou quando ele ganhou o prêmio, tem gente que fez cara feia, teve gente que vaiou, né? Então, internamente ali dentro do teatro, do Kodak Theatre, houve esse protesto por parte dos artistas, da classe artística. Do lado de fora, não precisa nem falar, né? Vocês estão vendo aí, piquete, tacaram fogo, teve quebra-quebra, foi polícia, né? E ali a gente tem dois cartazes, né, que eu coloquei para vocês. Academy acclaims Stool Pigeons and Informers, né? Então a academia venera, né, aclama os traidores e os informantes. Depois, honre a arte, não o homem. E aí tem o rato, né? Porque ele, Kazan, fez isso. E ali a gente tem várias coisas.
ali, bem no cantinho, aqui onde eu estou colocando o mouse, não dá para ver, mas está escrito "And the informer goes to", né? E o informante vai para... Então, não é o Oscar goes to, né? O Oscar vai, não, o informante vai. Então, as pessoas protestaram bastante. É interessante ver como, apesar da gente achar que os Estados Unidos é um país bastante alienado, de fato a gente ainda tem pessoas que lembram da história, né? Então, que protestam, que sabem o que foi e o peso do que isso foi, né? Então, o Kazan está ali embaixo do lado direito. Elia Kazan, ele dá o nome de 8 vermelhos, né, que foram vermelhos anteriormente. Ele listou muita gente, né, mas especialmente, olhem lá, Clifford Odets, né? Então, ele dá o nome do Odets, lembrando que ele dá os nomes dessas pessoas no exato dia em que o Miller está voltando de Salem com as pesquisas para fazer a Bruxas de Salem. Miller liga o rádio e vê o Kazan dando os nomes, né? Dentre eles, o nome do Clifford Odets. Um outro nome famosíssimo, vocês devem lembrar dela, né? A Paula Miller, né? Paula Miller, depois Paula Strasberg, né? Que casou com Lee Strasberg. Ela foi coach da Marilyn Monroe. Quem assistiu aquele filme Minha Semana com Marilyn, ou Uma Semana com Marilyn, que eu recomendei, acho que na primeira aula, a gente vê bastante a Paula, lá, né, a Paula, e o Lee Strasberg, que foi o cofundador do Group Theater e diretor do Actor Studios, né, então ele realmente prejudicou muita gente, e isso foi bastante complicado. Agora, como é que ele, Kazan, se posicionou em relação a isso, né? Quer dizer, qual que foi a conclusão dele? Então, eu coloquei aqui para vocês um trecho da conclusão dele. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho frequentemente, desde então da delação, né, sentido em nível pessoal que foi uma vergonha eu ter nomeado pessoas. Apesar de que todos eram conhecidos, não é como se eu os tivesse entregue à polícia. Todos sabiam quem eles eram, era óbvio e claro. Foi um ato simbólico para mim e expressava o que eu pensava naquele momento. Né? Então, no final da aula, quando a gente for abrir para a conversa, eu queria saber o que vocês acham disso, né? Quer dizer, ele diz, né? Em sentido, no nível pessoal, eu acho que foi uma vergonha, mas todo mundo já sabia, né? Então, mas se todo mundo já sabia, então para que você vai falar, né? Então, enfim, né? Enfim, a gente conversa daqui a pouco. Foi um ato simbólico para mim, expressava o que eu pensava, né? Então a gente tem aí coisas meio complicadas, né? Mas, enfim. E aí nós temos a extensão disso para o nosso querido Miller, né? Então, o Miller, eu coloquei aqui, né? Depoimento de Miller. O Miller foi chamado para testemunhar, né? Para dar nomes e para conversar lá. Lembrando, ele não chegou a entrar na lista de restrições, ninguém deu o nome dele. Ele foi chamado, né, porque no dia 21 de junho de 56, porque ele já estava, na verdade, na mira do FBI há muito tempo, né? Na verdade, no FBI Files, né, nos arquivos do FBI, desde que ele ganha o Pulitzer com Caixeiro Viajante, o pessoal já olha para ele e fala, esse aqui tem uma ideologia aí meio complicada, ele não está amando o capitalismo e ressaltando as qualidades desse sistema, muito pelo contrário. Né, nós discutimos todas as peças até agora, elas têm uma crítica muito forte à ideologia do americanismo, American Dream, produção de lucros, né? Então a gente tem diversos problemas, entre aspas, com a dramaturgia do Miller, né? Então ele vai sofrer bastante nesse período, Miller. Eu coloquei ali para vocês, esse trecho está no meu mestrado, né? Mas eu peguei só o trechinho aqui. Membros do comitê, né, da RUAC, questionaram a doação dos royalties dos direitos de Miller para esforços de ajuda no pós-guerra na Polônia e na Tchecoslováquia, numa frente antifascista, na verdade. Eles se perguntavam por que ele, Miller, havia assinado um depoimento, amicus curiae, amigo da corte, para os 10 de Hollywood. Eles o castigaram por ter chamado o FBI de bisbilhoteiros, que praticavam fascismo no estilo americano. É engraçado porque no inglês o termo que ele usa é peeping Tom. Peeping Tom é aquele
aquele menininho que fica olhando no buraco da fechadura, sabe? Espionando, bisbilhoteiro, sabe? Que é uma coisa até cômica, né? Então, ele chama o FBI de bisbilhoteiros que praticavam fascismo no estilo americano. Então, vejam que perguntaram, né? Por que você doou a grana que você ganhou para os esforços do pós-guerra, né? Então, muita coisa volta para ele que ele não tinha ideia. Então, eles já vinham fazendo uma grande investigação sobre ele, né? Ele assinou o documento lá, o Amicus Curiae, o amigo da corte, para os 10 de Hollywood, né? E aí ele fala, né? O FBI, eles são muito intrusos, bisbilhoteiros e tudo mais. Uma coisa curiosa é que quando ele é chamado para depor, há um grande tumulto, porque muita gente fica revoltada com isso, mas também o chamam porque ele está ali nos holofotes, né? Pelas fotos, né? A Marilyn, né? Tá ali o tempo todo. Eles foram na época o grande casal, né? Seria o Brangelina da época, né? O Brad Pitt e a Angelina, mas, né? Tô brincando, claro, mas eles eram o casal da época, né? Marilyn com todo o seu status, ícone, né? E o Miller, um grandíssimo intelectual, sempre muito firme no posicionamento dele, nunca deu um passo para trás, sempre falou sobre ele mesmo, né? Então, sempre, de maneira exemplar na época do macartismo, né? E aí ele sofre todas essas... ele é chamado, né? Nesse mesmo momento, o passaporte dele é negado, né? Ele é convidado para ir para Bruxelas, para a estreia do Crucible, das Bruxas de Salem. O passaporte dele é negado, porque ele está sob investigação. E, enfim, como eu falei, foi um tumulto muito grande. O próprio Tennessee Williams, que na época do macartismo permaneceu um pouco mais reservado e tudo mais, ele escreve uma carta de repúdio ao governo, publica isso, coloca isso de maneira pública e fala, olha, é um absurdo o que está sendo feito com ele. E, enfim, né? Houve esforços de todos os lados para ajudá-lo, né? Para ele não ter que passar por isso, mas, enfim. Eu coloquei a foto da Marilyn ali para vocês, porque a Marilyn esteve o tempo todo ao lado dele, ela não só como companheira, como esposa e tudo mais, mas no sentido de tentar ajudar pela situação de perseguição política pela qual ele estava passando, né? Então, tem um caso curioso, eu contei isso num outro curso, numa outra aula, mas para quem ainda não sabe, né? A Marilyn, no dia um dos dias da audiência dele, a Marilyn resolveu distribuir um monte de revista de moda para os congressistas, lá para o pessoal, falando, olha, gente, isso aqui é um ano gratuito, tal, querendo fazer um agrado ali para o pessoal, um suborninho, tal, né? Então, ela tentou agradar o pessoal. E vejam que coisa, né? Uma das pessoas que estava julgando, que julgaria o caso do Miller, puxou o advogado do Miller, falou ali na beiradinha do ouvido, né? Falou, olha, fala para o Mr. Miller e para a Marilyn que se eles tirarem uma foto, se eles estiverem dispostos a tirar uma foto comigo, eu prometo que nada de ruim vai acontecer com ele. E imediatamente Miller fala, o advogado vem, explica isso para ele. Ele fala, mas de jeito nenhum, eu vou até o fim com isso aqui, eu não tenho nada para esconder. E a Marilyn também, ela falou, eu não vou tirar foto com ninguém. Então, ambos se recusam a tirar essa foto. E, enfim, é um momento bastante... Os holofotes estão literalmente neles, né? O país inteiro parou para ver aquele casal ali nos holofotes e tudo mais. Então, como eu falei, né? O Miller, ele vai ser... muito castigado, né? Ele vai ser... vão perguntar muito para ele. Eu vou mostrar para vocês um trecho do depoimento dele. Deixa eu ver aqui. Aqui, depoimento. Eu fiz a tradução da transcrição, né? São trechos meio... Eu vou colocar tem uns tracinhos que indicam os cortes, né? Porque é muito longo, são muitas coisas, né? Mas tá muito pequeno, tá muito grande, dá para ver? Dá sim, Tiago. Dá? Tá bom, vamos lá. Então, trechos do depoimento de Miller para o comitê em 21 de junho de 56. Richard Oren, advogado do comitê e ex-assessor do senador McCarthy, ele vai dizer o seguinte: você conhece uma pessoa chamada Sue Warren? E Miller fala, eu não consigo me lembrar nesse momento.
Aí ele fala, você conhece ou conheceu uma pessoa chamada Arnaud Dussault? Eu o conheci. Qual tem sido a natureza da sua atividade em relação ao Dussault? Qual é o ponto? Você já esteve em alguma sessão do Partido Comunista com Arnaud Dussault? Eu estive presente em reuniões de escritores do Partido Comunista em 47, cerca de 5 ou 6 reuniões. Onde essas reuniões foram realizadas? Elas aconteceram no apartamento de alguém, eu não sei de quem era. Aquelas reuniões fechadas, eu não seria capaz de dizer isso. Havia alguém que, até onde você saiba, não fosse comunista? Eu não saberia dizer. Então vejam que ele está falando sobre ele não pode responder pelos outros, né? Então ele fala, eu não posso fazer isso. Aí tem um corte, tem umas outras coisas. Depois eu posso mandar a transcrição na íntegra, quem quiser acompanhar. Aí aqui, né? Você já fez um pedido de adesão ao Partido Comunista? Em 39, eu acredito que foi, ou em 1940, fui fazer um curso de estudos marxistas no meu bairro, no Brooklyn. Eu assinei um formulário ou outro. Esse foi um pedido de adesão ao Partido Comunista, não foi? Eu não diria isso. Estou aqui para dizer o que sei. Conte-nos o que você sabe. Isso foi há 16 anos. Isso está a meia vida de distância. Não me lembro e não sou capaz de lembrar. E se pudesse, diria a você a natureza exata dessa aplicação. Compreendi, então, que se tratava, como já disse, de um curso de estudos. Estive lá cerca de 3 ou 4 vezes, talvez. Não era do meu interesse e não voltei. E aí, o Arends, ele vai jogar de novo para tentar puxar nome, né? Quem o convidou para participar? Não me lembro, foi há muito tempo. O que ocasionou sua presença? Quem te convidou para ir? Não sei dizer, eu não sei. Pode nos dizer quem estava lá quando você entrou na sala? Senhor presidente, eu entendo a filosofia por trás dessa pergunta e quero que você entenda a minha. Quando digo isso, quero que você entenda que não estou protegendo os comunistas ou o Partido Comunista. Estou tentando e protegerei meu senso de mim mesmo. Eu não poderia usar o nome de outra pessoa e causar problemas para ela. Eram escritores, poetas, pelo que eu pude ver. E a vida de um escritor, apesar do que às vezes parece, é muito difícil. Eu não tornaria isso mais difícil para ninguém. Peço que não me faça essa pergunta. Miller fala com seu advogado, eu direi a vocês qualquer coisa sobre mim, como já fiz. Essas foram reuniões do Partido Comunista, não foram? Serei perfeitamente franco com você em qualquer coisa relacionada às minhas atividades. Assumam a responsabilidade por tudo que fiz, mas não posso assumir a responsabilidade por outro ser humano. Então vejam, né, que a gente tem aqui esse ato dele, né, de realmente responder sobre si mesmo. Ele fala, eu posso falar sobre mim, eu não posso falar sobre os outros, né? Então, isso vai ter um impacto bastante problemático para ele, porque, obviamente, como vocês sabem, ou alguns não sabem, mas podem imaginar, ele vai ser considerado culpado, né? Então, a gente tem aqui Arthur Miller culpado, encara cadeia e multa, né? Na verdade, a cadeia ele conseguiu reverter, né? Ele não precisou ficar preso. Mas a ideia era que ele ficasse 30 dias preso e pagasse uma multa de $500. Ele consegue reverter essa prisão, mas ele fica muito transtornado, né? Com tudo isso. E esse transtorno pelo qual ele passa, ele relata de maneira muito detalhada. Depois, se der tempo, eu mostro no final da aula para vocês. Eu separei o trecho e não consegui incluir ele aqui. Mas ele vai falar, nossa, pessoas que me davam um bom dia, grandes amigos, viraram a cara para mim. Então, ele coloca que mesmo após ele ter sido inocentado, havia aquele clima de desconfiança, porque o país passava por uma lavagem cerebral gigantesca. Era uma histeria coletiva, né? Então, a gente vê isso no Crucible, na Bruxas de Salem, a gente vê isso no Panorama, quando o Eric Carbone denuncia os próprios familiares, né? Porque ele tem ciúmes da sobrinha, né? Que ele ama e tudo mais. Então, ele fica muito transtornado, ele escreve, logo depois disso, ele vai escrever a segunda versão, né? Essa versão de 2 atos do Panorama, vai
depois de junho, ela estreia acho que em setembro, aí já estava mais bem trabalhada, e aí a peça, inicialmente, essas avaliações, mas depois ela começa a deslanchar. Peça que chega no Brasil, agora a gente vai entrando na peça, é uma peça que história aqui no Brasil, assim como a Queda, que ainda vai conseguir discutir, vai ser muito legal, né? Citando esse livro, que é indispensável para quem estuda o teatro americano, o teatro estadunidense e as relações com o Brasil. Esse livro, né, tá das imagens do panorama. Então, aí a gente tem o Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, só nesse período, né, de 51 até 1970. O panorama de 56, então, ele chega aqui em 58, depois vai ter 59 e depois 60. Eu coloquei ali o 58 em azul, como vocês estão vendo. Alguém sabe por quê? Alguém lembra? Numa outra aula, eu acho que eu falei sobre essa montagem. Alguém arrisca algum comentário sobre essa montagem? Ou sabe alguma coisa sobre isso? Não? Ok. Bom, essa montagem foi a montagem de 10 anos do TBC. Segundo Décio de Almeida Prado, foi por conta dessa montagem que o TBC tirou a barriga da miséria, né? Então, em comemoração aos 10 anos de TBC, a peça entra em cartaz, em 58, com a direção do Alberto da Versa, e virou, assim, um marco na história do teatro brasileiro. E vejam que coisa interessante que eu encontrei há umas 3 semanas, encontrei o cartazinho, o cartaz, né, falando sobre a peça, né, então tem lá em cima, Teatro Brasileiro de Comédia, Rua Major Diogo, né, 10º aniversário, né, então no aniversário do TBC, de Arthur Miller, um drama humano, sensacional e violento, atualmente em cartaz em Paris, Roma e Londres, onde os ingressos são vendidos com meses de antecedência, né, então a gente tem aí uma coisa curiosa, né, porque de fato as peças que chegavam aqui eram também, claro, que tem a qualidade da peça, mas muito do que fazia sucesso lá vinha para cá. Você não ia dar um tiro no escuro tão, né? E, enfim, aí temos à direita ali o elenco, Leonardo Vilar, Elizabeth, Natália Timber, né? Egídio, e esse pessoal, Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Francisco Coco, né? Os mais conhecidos aí por conta de televisão. E lá embaixo, vejam que coisa interessante, né? Para a gente pensar um pouco sobre o fazer teatral no Brasil. Diariamente, às 21 horas. Sábado, às 16, 19h45 e 22h30. Domingos, às 16 e às 21. 130 deve ser cruzados ou cruzeiros, né? Sábados, por ser vespertino, né? Por ser uma matinê, é 100. Né? Então, a direção do Alberto da Versa, a tradução tá ali. Então, curioso a gente ver como diariamente, né, a gente pensa, meu Deus, né, e com várias sessões e tal, como será que era isso? E como será que foi a recepção dessa peça? Alguém tem alguma ideia de como a peça reverberou nessa montagem do TBC, na primeira vez que ela chega? Teve alguma polêmica, será? Alguém arrisca um comentário? Ok, então vamos lá. Vou mostrar para vocês a Elizabeth, que fazia Catherine, ela foi substituída pela Miriam Meller, a atriz. No livro dela, vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui. Pessoal, esse livro está disponível gratuitamente no site da Prefeitura de Santo André, eu encontrei ele. Deve ter na coleção Aplauso também, tá? Aplauso Perfil. Miriam Meller, Sensibilidade e Paixão. Esse é o nome do livro. E aqui a gente tem um relato, deixa eu ver, eu tinha marcado aqui, página 64. Ela vai fazer um relato muito breve. Vejam, isso se chama O Ano que Mudou a Minha Vida. Ela diz o seguinte: meu primeiro ano como atriz profissional, em 58, foi movimentadíssimo. Depois do sucesso de Eles Não Usam Black Tie,
aceitei o desafio para substituir Elizabeth Heinrich, que estava saindo de Um Panorama Visto da Ponte, no TBC. Espetáculo a que tinha assistido e amado, papel maravilhoso. Espetáculo idem, e a oportunidade de contracenar com atores que sempre admirei, como Leonardo Vilar e Natalia Timberg, que foi uma mãe para mim e me ensinou um monte de coisas. O diretor era Alberto D'Aversa, que fora meu professor no último ano da EAD. Para os mais jovens, EAD não é ensino à distância, é a Escola de Artes Dramáticas, tá bom? Ensaiei apenas 3 dias e entrei em cena. Nas primeiras apresentações foi complicado, mas logo, e com a ajuda dos meus colegas, comecei a dominar aquela personagem maravilhosa chamada Catarina, Catherine, né? Vejam agora, né? E aí eu quero que vocês pensem, pessoal, no que se destaca na peça, né? Se é o conteúdo político, se é a atuação, a construção das personagens, no final a gente conversa sobre isso. No centro dessa peça de Arthur Miller está uma família de estivadores de origem ítalo-americana. Sobrinha do casal interpretado por Leonardo e Natália, Catarina se apaixona por um imigrante clandestino e a coisa pega fogo, já que o tio, embora não admita, ama a sobrinha. Um tema forte, desenvolvido com aquela maestria habitual pelo escritor norte-americano, que provocou muita polêmica, principalmente por um FDP, dito com todas as letras pelo personagem do Leonardo e que deve ter sido o primeiro palavrão dos palcos nacionais. A cena mais polêmica era um beijo na boca que o personagem do Léo dava na minha personagem e logo em seguida fazia a mesma coisa furiosamente com o meu namorado, que sempre provocava de espantos da plateia. Era final dos anos 50 e o público não estava acostumado a tais sequências. O espetáculo esbanjava autenticidade, inclusive nas sequências de refeições da família, quando comíamos macarrão. Isso aqui é engraçado. Eram infindáveis aquelas refeições, ainda mais aos sábados, quando fazíamos 3 sessões e era uma tortura comer macarrão 3 vezes. Aqui a gente tem a foto, né, dela com o Eric Carbone, né, com o Leonardo Vilar. E aqui, vejam, né, sobre essa história do fazer teatral, da rotina, olha que legal. Minha rotina no TBC, no final dos anos 50, era a seguinte: chegava lá às 2 da tarde, ensaiava a peça que faríamos a seguir e depois encenávamos o espetáculo em cartaz. Havia a sessão de terça a domingo, sendo que as quintas, sábados e domingos eram 2 sessões. Quando entrei no TBC aos sábados, eram 3 sessões, mas quando o Leonardo Vilar renovou o contrato, exigiu fazer só 2. Enfim, e aí ela vai falando outras coisas e tudo mais. Depois ela vai participar do Suddenly Last Summer, um presente aqui para o David e para o Luiz Márcio, né? A gente tem aqui, de repente, no último verão, do Tennessee, né? Depois, se vocês quiserem, eu mando o livro, ou vocês podem baixar gratuitamente, ele está disponível, né? Enfim, isso é bastante interessante. Então, Um Panorama Visto da Ponte, aqui no Brasil, ele chega como, né, na qualidade da peça, que é inegável, mas também marca um momento importante da história do nosso teatro, né? Então, isso é bastante interessante. Com relação ao beijo gay, que sempre perguntam, né? Quando a peça vai estrear em Londres, ela sofre censura. Na verdade, a gente tem, quando o Miller decide levar a peça para lá, o Lord Chamberlain, para quem não sabe, é como se fosse um funcionário-chefe, da corte real. Ele ficava, na verdade, a cargo de aprovar certas produções culturais a entrar no país ou não. Isso, na verdade, é histórico. Na Inglaterra, eles têm um negócio chamado Licensing Act, de 1737 ou 38, que era tipo uma peneira. Vamos ver o que a gente pode mostrar para o público e o que não pode. Isso, posteriormente, em 1843, essa data eu tenho certeza, ele virou um negócio chamado Theatres Act, né, um decreto teatral. Então, assim, peças que não fossem adequadas às boas maneiras, ao decoro e à paz pública, né, elas não poderiam entrar em cartaz. E o Panorama foi considerado uma dessas proibidas por conta do beijo, especialmente, né? E aí, vejam só a esperteza do Peter Brook, o diretor. Ele fala, não pode entrar, não vão permitir, então nós vamos apresentar essa peça
via uma instituição privada. Então, o que eles fazem? Eles entram para um clube, na verdade, né? Na verdade, é um clube de apresentações, né? É um clube chamado New Watergate Club. Vejam a ironia do nome, né? Watergate. A gente pensa logo no escândalo de Watergate, né? Então, esse Lord Chamberlain, esse funcionário, ele recusa ceder os direitos de apresentação da peça, e aí o diretor fala, então a gente vai apresentar a peça dentro de um clube. Já que é uma apresentação privada, a gente pode fazer, a gente não precisa de autorização para apresentar nada. E é assim que a peça ingressa na Inglaterra, né, sob censura, né, e é bastante curioso, porque essa censura ela é abolida num ano também icônico, claro, 1968. Esse decreto é abolido na Inglaterra. Jonathan talvez deva saber melhor sobre isso, porque ele estuda teatro britânico, né? Ele é abolido em 68, e a primeira peça liberada, sem passar pela peneira, é o Hair, é o musical Hair. Então, é bastante sintomático isso, bastante interessante, né? Então, agora, definitivamente, a gente vai falar sobre o panorama. Deixa eu ver o horário aqui, dá tempo. Bom, um panorama visto da ponte, né? Então, vamos falar de novo rapidinho sobre as duas grandes raízes da peça, né? Primeiro, claro que o Miller queria se posicionar contra o macartismo, ele já vinha de Inimigo do Povo, Crucible, todas aquelas anteriores e tudo mais. Então, ele quer falar sobre o macartismo, mas dois eventos particulares relatados pelo Vinnie Long, aquele advogado amigo dele, meio que motivam essa trama. Então, a história do Pete Pantle, né, que a gente falou, que eu já falei ali para vocês, né, de um homem descobriu que tinha uma corrupção ali, a máfia italiana estava envolvida com os estivadores e tal, ele quis denunciar, não deu. E aí, o Miller fala, ele vai fazer essa colocação aqui que eu coloquei no slide, sobre esse caso. Ele vai dizer assim, não era difícil adivinhar que isso era ainda mais uma evidência do outro mundo que existia sob o Brooklyn pacífico e fora de moda. O mundo portuário, sinistro de sindicatos dirigidos por gangsters, assassinatos, espancamentos, corpos jogados dentro da linda Bahia à noite. Então, ele quer entender que mundo é esse que faz a justiça com as próprias mãos, né? Em oposição a um sistema de leis escritas e teoricamente perfeitas, né? Mas ele fala, nossa, a gente está aqui no macartismo, a lei você tem que denunciar os ilegais, você tem que denunciar os comunistas, né? Mas será que a lei, ela é realmente algo que beneficia as pessoas ou ela precisa ser repensada? Então, esse é um evento que o Vinnie Long trouxe para ele, que o marcou bastante, né? E aquela outra história, obviamente, de que o verdadeiro Ed Carbone tinha denunciado dois irmãos à polícia de imigração porque ele estava com ciúmes que a sobrinha ia casar, ou estava apaixonada por um deles, né? Então o Miller vai escrever um panorama visto da ponte, que é uma tragédia liberal, né? Então, agora a gente vai conceitualizar de novo. Eu sei que um pouquinho antes de começar a aula a gente estava conversando sobre isso, né? É só mais um ponto teórico para, de repente, jogar um pouco mais de luz em alguns aspectos, né, da peça. Mas, bom, o conceito de tragédia liberal, já falei isso antes, mas só para reforçar, ele é bastante desenvolvido pelo Raymond Williams, teórico britânico Raymond Williams, nesse livro chamado Tragédia Moderna. E aí eu coloquei só dois trechinhos que a gente vai ver para ilustrar, mas aí tentem colocar na cabeça de vocês, puxar na memória, Joe Keller, né, Todos Eram Meus Filhos, O Caixeiro Viajante, Bruxas de Salem e agora o Panorama. E isso também vai se aplicar ao Depois da Queda, que a gente vai ver na aula que vem. E também ao Preço, que a gente vai estudar também, né? Então, vamos lá. No centro da tragédia liberal, há uma situação isolada. Um homem, no ponto culminante de seus poderes e no limite de suas forças, a um só tempo aspirando e sendo derrotado, liberando energias e sendo por elas mesmo destruído. Vou fazer uma pausa aqui, só para, né, ver se não ficou a dúvida da aula passada também.
Então, o homem está lá no seu ponto culminante das forças, já no limite, ele está aspirando, ele está desejando, ao mesmo tempo que ele deseja, ele vai sendo derrotado. Ele libera energia, não, eu vou lutar contra isso, eu vou acabar com o casamento da Catherine, com esse idiota desse Rodolfo. Quanto mais ele vai desejando, mais ele vai sendo derrotado, porque é uma tentativa frustrada, né? Ele vai se deparando com os limites que a sociedade impõe a ele, né? Então, a estrutura liberal, na ênfase sobre a individualidade que se excede, e trágica, agora, no reconhecimento final da derrota ou dos limites que se impõem à vitória. Willy Loman também, né? Quando a gente pensa, lembra? Quanto mais ele vai tentando, não, eu vou vencer na vida, eu sei o segredo, né? Ele ele vai sendo destruído, porque ele envelheceu, ele saiu do mercado, ele criou um sonho, que na verdade foi um pesadelo, né? Então, quando ele reconhece a derrota, ele tem que se destruir. Ele fala, não, o único jeito de eu preservar o meu sonho é através da morte, né? Não é de se espantar que, né, todos ali morrem, né, e todas essas histórias, né? Willy Loman comete suicídio, Joe Keller comete suicídio, John Proctor, de Bruxas de Salem, também vai para a forca, né? É um suicídio ali, voluntário, né? E aqui o Eric Carbone, ele morre por um acidente, teoricamente, mas o texto dá alguns elementos que fazem a gente pensar. Né? Quando o Marco levanta a cadeira lá com a mão, o Eri sabe que ele é mais forte, né? Que ele, Marco, é mais forte do que o próprio Eri. E para que ele vai lutar com o cara, né? Por que ele vai pegar uma faca? Então, são coisas que fazem a gente pensar um pouco sobre isso, né? Ele teria que, em vida, aceitar o casamento da Catherine, porque ela ia casar de qualquer jeito, não ia ter jeito, né? Vamos lá, segundo trechinho, como o indivíduo é parte dessa sociedade, possui a convicção da culpa. Então, entre aspas. Ou seja, ele é conivente e responsável por esse estado de coisas. O que quer dizer? Isso não é uma noção de tragédia grega, em que o destino se coloca acima de tudo e ele só vai seguir um caminho que está traçado. Não. Ele é responsável. Ele que alimenta certos sonhos, né? E ele vai indo para esse sonho. Quanto mais ele vai, mais ele se destrói, né? E esse é o coração da tragédia liberal. Porque passamos da posição heróica do libertador individual, do eu que deseja e que vai contra a sociedade, para uma posição trágica do eu contra o eu. Então não é mais o herói romântico, eu vou salvar a sociedade, vai lá. Quanto mais ele faz isso, ele deseja, quanto mais ele deseja e vai lutar contra essa sociedade, esses limites que se colocam, mais ele se volta contra si mesmo, porque ele é incapaz de resolver essa situação, porque ele é parte também de todo esse plot, desse enredo, né? E isso que é muito interessante, ou seja, isso tem a ver com aquela filosofia do Miller de que não há inocentes, né? Então, assim, não adianta clamar inocência, porque, né, quer dizer, você não é tão inocente assim. Então, isso é bastante curioso, né? Essa relação que a gente encontra com a tragédia liberal. E aí, agora, vamos passar definitivamente para análise de alguns aspectos, né? Então, a gente tem, como em todas as minhas aulas, né? Eu gosto de fazer pegar alguns pontos, né? De forma e de conteúdo, comentar, e aí na conversa mesmo a gente pode explorar e tudo mais, né? Mas o que é importante a gente falar... Então, forma, tragédia moderna ou liberal, né? Com traços épicos, né? Então, assim como Bruxas de Salem... o panorama também tem traços épicos. Alguém se lembra de um traço épico do Bruxas de Salem, que a gente conversou na aula passada? Ninguém? Ok. Um dos traços épicos que a gente encontra lá, mais significativos, é a questão do narrador, né? Então, o narrador, ele no caso das Bruxas de Salem, a gente chama aquilo de um narrador implícito, lembram? Ele não é uma personagem, né? É a mão do autor ali falando, olha, os eventos que aconteceram aqui em Salem, Massachusetts, foram isso. Ele vai historicizar. Aqui, um dos recursos épicos de narrador que a gente tem, ele não é como na Bruxas de Salem. Ele é bem diferente. Aqui é um narrador explícito, né? Então eu coloquei ali, né? Alfieri, coro de um homem só.
Então, o Alfieri é aquele que vai conduzir o espectador e o leitor, né? Quando a gente está lendo, a gente vê isso, mas quem assiste também, ele é uma personagem ali presente no palco, né? O Alfieri. Se eu não me engano, numa montagem que teve agora recente do Panorama, o Alfieri foi o Sérgio Manberti. Eu não pude assistir porque eu não estava aqui no Brasil, mas foi bem elogiada. Na conversa a gente fala sobre isso. Mas esse narrador, o Alfieri, ele é bastante curioso porque ele é um narrador explícito, ele está ali no palco, a gente vê, né, quem ele é. E uma coisa curiosa é que ele, ao mesmo tempo em que ele é um narrador comentador, ele vai comentar a cena, ele vai historicizar, ele vai dar informações, ele é esse narrador comentador, mas ele também é um narrador personagem, ele também participa da trama ativamente. Então, eu vou mostrar para vocês um trecho que eu selecionei aqui, vamos ver. Pronto. Tá dando para ver, pessoal? Alguém pode me abrir o microfone? Sim, Tiago. Tá bom. Então, beleza. A gente tem lá Alfieri, o Alfieri falando, né? Então, veja, o Alfieri tem um nome, né? Um personagem. É um narrador que é personagem. Coisa que a gente não tem no Crucible, que a gente não tem nas Bruxas de Salem, né? Então, Alfieri vai dizer o seguinte: foi nesse dia que ele veio até mim. Eu tinha representado seu pai num acidente há alguns anos atrás. E eu era conhecido da família, informalmente. Eu lembro o dia em que ele entrou pela minha porta. E aí, né, entra a Eri pela rampa direita. Mas logo eu vi que era só uma paixão que tinha entrado em seu corpo, como um estranho. Alfieri olha para sua mesa e olha para Eri como se estivesse continuando uma conversa com ele. Eu não entendo o que eu posso fazer por você. Há algum problema legal em algum lugar? E o Eri fala: é isso que eu quero te perguntar. E o Alfieri responde: por que não há nada ilegal sobre uma garota que se apaixona por um imigrante? Então, vejam que legal, né? Ele está falando com quem ali no começo? Foi nesse dia que ele veio até mim, com o espectador, com o leitor, né? Então, aqui ele é um narrador que está comentando coisas, né? É um narrador explícito, comentador, historicizando, colocando informações de família. Ele vai falar sobre os códigos, né, de conduta, de lei, da comunidade e tudo mais. E logo que eu vi era uma paixão, e aí ele vira e fala pro Eri, né, que vai entrar em cena: eu não entendo o que eu posso fazer por você. Então aqui é o momento em que ele vira um narrador personagem. Ele não é um narrador comentador aqui, ele é um narrador personagem. Então essa intersecção é muito interessante. Essa justaposição temporal, né? Então ele está falando aqui no presente, ele volta para o passado. Essa simultaneidade é muito interessante. Como a gente tem uma simultaneidade no Cacheiro também, né? Willy Loman está lá no hotel de Boston, de repente ele vira, ele está vendo a Linda Loman consertando a meia. Então é muito interessante esse dispositivo formal, porque ele conecta os tempos, ele traz informações a respeito da história maior, da família e do código, né, de honra, e ao mesmo tempo do Eri em si. Ele está apaixonado, é uma doença, ele está doente de paixão, né? Então isso é bastante curioso por conta dessa simultaneidade. Um outro fator, eu vou deixar aqui, não vou voltar para o slide agora, para não ter que ficar trocando a tela. O outro fator que eu lembro que eu tinha colocado, acho que na sequência, é a música, né? A música também tem um papel épico, porque a música também vai comentar, ela também vai analisar, né? E quer dizer, é uma música que é usada de maneira diferente do que é usada no Brecht, por exemplo, né? A gente já falou sobre isso antes, mas a música, eu coloquei aí do lado direito para vocês verem. Quem está cantando isso é o Rodolfo, né? E o que ele faz, na verdade, é comentar a situação do Eri, né? Ele vai dizer assim: vou falar para vocês, rapazes, que é duro estar sozinho e é duro amar uma boneca que não é sua. Estou cansado de todas elas. Eu não vou mais cair. Ei, rapaz, o que é que você vai fazer? Vou comprar uma boneca de papel que eu possa chamar de minha. Uma boneca que outros rapazes não possam roubar. E então, esses rapazes que paqueram, com seus olhos que paqueram, vão ter que paquerar bonecas que são reais, né? Então, aqui também a gente tem uma
um comentário, né, que é o Eri, ele não consegue ter a boneca que ele quer, né, a bonequinha, a sobrinha bonitinha, já não dá mais, né, então ele tem que buscar outra fonte ali, né. Um dado curioso é que essa música ela foi composta ela foi escrita por um compositor chamado Johnny Black, em 1915, e Johnny Black escreve essa música porque ele perde a namorada. E vejam a ironia e coincidência, né? Johnny Black, ele era um boxeador. Então, estou falando que é uma ironia porque a gente tem aquela cena, né? Do Eddie Carbone lutando boxe com o Rodolfo, desafiando ele, né? E essa música, enfim, é bastante sintomática disso, né? Então, acho que é bem curioso isso. Então, agora voltar aqui para os nossos slides. Deixa eu só ver. Tá dando para ver, né? Então a música vai ter esse papel épico, né, de comentar a cena. E um último detalhe a respeito do Alfieri, né? Esse coro de um homem só, que a gente está chamando aqui, ele, na verdade, ele, na verdade, é a ponte, né? Que a gente tem. Quando a gente pensa no título da peça, né, um panorama visto da ponte, o próprio Alfieri é a ponte, né? Ele é a ponte que liga as culturas e as leis, tanto dos Estados Unidos, que são as leis escritas, né, toda aquela coisa, e as leis da rua, as leis da comunidade, né? Então é bastante interessante, porque é o Alfieri que faz essa ponte. E aí ele faz isso majoritariamente narrando para nós o que está acontecendo, né? Então é muito legal. Com relação ao conteúdo, nós temos a questão do imigrante, obviamente, né? O imigrante, ele é um representante do outro, né? É esse bode expiatório que historicamente está presente, né? Ele representa tanto o inimigo externo quanto o interno, né? Porque a gente, quando o imigrante está entre nós, eles geram desconfiança de grande parte da comunidade, sempre recai sobre ele a culpa, mas é esse pessoal que vem de não sei aonde, vem roubar nossos empregos, aquela história, aquela velha retórica reacionária, a gente conhece bastante, só que isso é expressão para algo maior, que é o próprio denuncismo, né? Você achar o inimigo interno, a gente conversou isso na aula passada, que o macartismo tentava mapear esses inimigos internos, né? Aliás, eu esqueci de falar, na primeira versão, o Eddie Carbone vai dizer que os imigrantes, vai dizer abertamente que eles são ladrões e criminosos. Eles vêm para esse país para roubar, para usurpar, mas tem uns ou outros aí que são meio decentes, né? Então, isso na segunda versão já não aparece. Muito pelo contrário, né? O Eddie mostra uma integridade. Não, você acredita que um sobrinho denunciou o próprio tio, né? E aí vira aquela coisa toda. O outro ponto de conteúdo interessante é o conflito entre as leis americanas e as leis da comunidade. Então, as leis americanas são as leis escritas, naturais, entre aspas, né, perfeitas, né, e aquelas às quais você deve obedecer, versus os códigos que não estão escritos, né, os códigos assim chamados códigos naturais ou códigos morais, né. Então, a gente chega à conclusão de que nem sempre a lei escrita é a mais correta, né? Então a gente tem diversas problematizações a respeito disso. E a gente entende que ambas... Deu autonomia ao banco. Oi? Parou a conexão, será? Não, pode continuar. Tá bom. É que eu ouvi um barulho. Tá bom. Então, essas... leis, né, o que a gente chega à conclusão é que essas leis, elas são socialmente construídas e elas precisam sempre ser repensadas, né? Então, o grande questionamento do Miller é o funcionamento da democracia, ele é mais interessante pelas leis que a gente segue, aquelas do livro, ou pelas leis morais que a gente tem, que a gente segue, né, e éticas, né? Então, é um questionamento bastante interessante. E, claro, né, a delação, que é o princípio desmantelador desse senso de comunidade, né, num momento em que o país entrou naquela histeria
enfim, de diversas formas o macartismo ainda continua. Eu queria encerrar esses apontamentos com algumas imagens, inclusive da semana passada, né? E aí a gente coloca um pouco essa pergunta, né? Um panorama visto da ponte de 56 até 2021. Temos imagem da pior figura que o Brasil pode ter elegido na história aqui, junto com o Bush. Temos o Trump, temos as imagens do Afeganistão, com aquela loucura toda que está acontecendo por lá. E a pergunta é, o que vai acontecer com essas pessoas que estão tentando se refugiar em algum outro país, né? E aqui temos uma foto do border, né, do México, a fronteira do México. Então, é uma peça que tem uma relevância para o século XXI, esse é o tema do nosso curso, né, o tema geralzão, assim, e a gente vê que, ao falar da imigração e tudo mais, a gente está falando não só do imigrante, sim, enquanto uma figura, mas de todo um mecanismo. A gente enxerga através do imigrante como a sociedade funciona em relação a essa coisa da delação, da aceitação do outro, do denuncismo, né? Então, enfim, tem coisas aí muito interessantes para serem pensadas. É uma das peças também mais montadas do Miller, não é à toa que ela é considerada canônica e tudo mais, né? Enfim, eu acho que é isso por hoje, em relação a essa apresentação, tá bom? Eu vou parar de apresentar aqui e vou abrir a câmera. Vamos ver se... foi. Prontinho. Agenor, você prefere que a gente olhe o chat, ou a gente abre o microfone? O que vocês preferem fazer? Da forma que quiserem. Tem já uma observação da Adriana Carvalho Caputinho. A delação é premiada e o endeusamento moderno do delator. Exato. É exatamente isso, né? O prêmio que as pessoas conquistavam, ele era um prêmio muito simbólico, de respeitabilidade. Olha, muito obrigado, você fez um serviço maravilhoso. Isso é colocado no testemunho do Kazan, elogiando, falando, nossa, você é um americano verdadeiro, tem esse endeusamento, né, com essa dele, mas também ação literal. Tem gente que conseguiu cargos, conseguiu se promover, né? Então isso foi bastante. Esse prêmio da delação, a gente vê isso muito no Bruxas de Salem, né? As pessoas iam ficar com a casa do outro, a terra do outro, então é maravilha, né? Só tem vantagem, né? Então, Tiago, é que eu quis lembrar, né? Claro, você já tinha comentado das bruxas, etc., da questão do endeusamento do delator, né? Se torna né, um Moisés, um divisor de águas, né? Mas aqui no Brasil, como você mostrou essa figura, e já antes dele, mas se chama delação premiada. Exato. Né? Você delata para sair livre. Claro, sabemos que isso existe desde que o mundo é mundo, não é? Se oferta, olha, se você denunciar, né? Existiu na época da ditadura, embora se tentasse resistir ao máximo a delatar os companheiros, né? Mas aqui abertamente, não, você vai lá, você delata e a gente abranda aqui o seu problema. Exato, né? Então Publicamente, tem esse endeusamento, né? E a pessoa realmente ela é expurgada de toda, né? Quer dizer, apaga e beleza, você vira um santo. A gente mencionou a Abigail Williams, né? Quando eles abrem o Mar Vermelho para ela passar, e tem uma fala do John Proctor que ele fala: agora todo acusador é santo, né? E então isso também é bastante sintomático, né? Então é bem curioso isso. Vamos ver, alguém colocou nos comentários alguma pergunta? Não. O Jorge Holanda, ele estava perguntando se o sindicato de ladrões seria o troco de Elia Kazan para Panorama. Então, é o contrário, na verdade. Dizem que o Miller escreve, porque o sindicato acho que é 54.
O Miller é 55, 56, né? Alguns dizem que o Miller escreveu para dar uma cutucada no Kazan, mas eu acho muito difícil, né? Perguntaram isso para o Kazan, falaram, está na biografia do Kazan esse trecho, né? Eles falam, você acha que o Miller escreveu o Panorama para provocar você, porque você fez o Sindicato de Ladrões? E ele fala, não, eu acho que o Miller ele tem uma cabeça mais elevada do que isso, mais para frente do que isso. Ele não precisaria fazer uma coisa para responder a mim. Apesar de que ele e o Kazan, ele e o Miller, né, ficaram anos sem se falar, e quando eles voltaram a fazer parceria no teatro juntos, eles nunca conversaram sobre o que aconteceu. O Miller, em alguma medida, colocou uma pedra em si e falou, eu vou considerar ele pelo artista que ele é, pelo diretor que ele é, e foi daí para frente. Mas eles nunca conversaram sobre isso. Isso é colocado também no None Without Sin, nesse documentário que eu mencionei, que é muito legal e vale a pena ser assistido. A gente vê também como existe uma esquerda, artisticamente falando, bastante engajada nos Estados Unidos até hoje, né? A Susan Sarandon é um exemplo bastante interessante disso, porque ela estava nessa premiação do Oscar, e recentemente, nas últimas eleições dos Estados Unidos, ela também se posicionou ali o tempo todo, do lado do Bernie, né? Bernie Sanders, mas, enfim, é interessante a gente ver que o processo de apagamento da história, ele não necessariamente acontece ainda há pessoas que são mais engajadas, isso é muito interessante. Acho que é isso. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, a gente pode, de repente, falar sobre algum aspecto que tenha chamado a atenção de vocês em relação ao texto, alguma cena, alguma personagem, ou alguma montagem, se alguém assistiu, né? A gente pode bater papo, não precisa ser pergunta, né? Vocês acharam, por exemplo, que a história em si, ela é, digamos, melodramática ou não? Essa é uma provocação, na verdade, né? Mas durante a leitura, alguém sentiu algo, ou se alguém assistiu a peça, né? Alguém sentiu alguma coisa mais assim, isso aqui é muito melodramático, no final ele vai, pega a faca. Alguém sentiu isso? Acho que pode abrir o microfone, Jonathan. Acho que o Jonathan mandou alguma coisa, não foi? Interessante o quanto a peça mostra que a riqueza estadunidense se fez sobre o trabalho imigrante, que acaba sendo culpado eventualmente pelas crises cíclicas do capitalismo. Agora a personagem Eri é difícil de engolir. Pois é. Parece uma mistura de reacionário e proto-pedófilo. Assustador o quanto os temas da peça permanecem atuais. Exato. A gente tem, na verdade, o Eri, para ele, inclusive para ele mesmo é difícil admitir, né, a paixão que ele sente pela sobrinha. E essa paixão, ela vai ter uma tradução política, né? Ele vai aproveitar e falar, não, eu vou delatar, porque ele tenta aos poucos, né? Ele fala, olha, esse cara aí tá interessado no passaporte, né? Então, aos poucos, primeiro ele começa a tentar, não manipular, mas ele tenta segurar a sobrinha, falando, olha, você rebola muito, você anda com roupa assim, você faz tal coisa. E isso, aos poucos, ele vai conseguindo tirar essa culpa dela e joga para ele, né? Olha, esse cara aí, eu até suspeito, ele canta, né, no trabalho, não é coisa de homem ficar cantando. E aí ele vai fazer o teste, né? Ele vai beijar o Rodolfo para ver, falar, tá vendo? Ele nem reagiu, ele é gay, né? E isso, na verdade, a questão do beijo, ela é bastante complicada. Sempre que eu dou palestra ou aula sobre o Panorama, a questão do beijo sempre aparece, né, como pano de frente, assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Miriam, que eu mencionei aqui, ela menciona a questão do beijo. Lima Duarte, em setembro do ano passado, saíram várias reportagens sobre ele, eu não sei porquê, mas ele falando, eu fui o primeiro homem a dar um beijo na televisão, né? Foi uma adaptação que foi feita para televisão,
e ele falou, taquei um beijo de língua e não sei o quê, e aí foi chocante, né? E a peça choca pelo beijo, né? Mas é isso que é interessante a gente pensar, né? Porque tem elementos que se sobressaem sobre o qual as pessoas falam, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é o beijo, a atração do Eri pela sobrinha e tal. E a gente tem alguns outros elementos mais de natureza política que são deixados de lado. Então, um exercício interessante para vocês fazerem, uma lição de casa busquem aí, Panorama Visto da Ponte, montagens no Brasil, nos Estados Unidos, e leiam na parte de news, de notícias, vocês vão ver os comentários, né? Pouco se fala sobre o macartismo, sobre a perseguição política, em alguns se fala, claro, mas é o pano de fundo, né? O que está na frente é o drama familiar, e especialmente, aí se destacam, né? O beijo gay, a morte, né? Com a facada, que parece ser melodramática e tudo mais. Então, eu estou falando um pouco de desleituras, né? Vou chamar de desleituras, elas são muitas em relação ao Miller. Flávio e Soraya, especialmente em relação ao Depois da Queda. É muito, muito, muito. Né? A Flávio mencionou, né, que a motivação era de ir para assistir a vida da Marilyn. Né? Então, isso nos Estados Unidos também aconteceu. Né? Isso foi bastante presente também. Né? Então, a gente tem muita coisa. Willy Loman, a mesma coisa, né, no Caixeiro Viajante. É a história do Willy Loman, da família, da queda daquela família. Não tem conexão nenhuma com a filosofia, a ideologia daquele país, né? Então, é bem curioso a gente pensar nisso. Mas, de fato, o beijo, por si só, é um elemento que chocou as plateias, né? Pelo que eu soube, em algumas apresentações aqui no Brasil, a montagem feita pelo Zé Henrique, houve um certo choque por parte de algumas pessoas. Luiz Márcio relatou isso uma vez, numa outra aula que eu dei. A gente tem um pouco dessa polêmica, né, por conta desse beijo. Tiago, desculpe, houve uma montagem, eu não lembro o ano realmente, mas se não me engano, foi com o Carlos Zara. Uhum. E na cena do beijo, havia assim um silêncio mortal na plateia. Uhum. As pessoas tinham, acho que, medo de respirar, inclusive, né? Pois é. E uma outra curiosidade é a seguinte, isso era para ter falado muito tempo antes. Em 54, no TV de Vanguarda, que era um programa de teleteatro da TV Tupi, no tempo que a televisão apresentava grandes peças, em 54 houve uma montagem de A Morte do Caixeiro Viajante. Uhum. Na década de 60, eu tenho uma vaga lembrança de ter lido em algum lugar um Panorama Visto da Ponte, mas eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que todos eram meus filhos. Uhum. Que, jovem também, o que me ficou da peça na época era alguma alusão que acho que a mãe fala alguma coisa, ele não pode ter morrido porque o horóscopo dele tem qualquer coisa assim. Isso ficou na minha lembrança. O resto da peça realmente se apagou. Pois é. Essa história do horóscopo é curiosa, porque a peça era para ser chamada Sign of the Archer, o signo do arqueiro, né, do signo de Sagitário. Porque a mãe não se conforma, ela se recusa em acreditar que o filho morreu por conta do que ele teria, provavelmente o dia em que ele desapareceu era o dia favorável dele, e pelo dia que nasceu, com não sei o que, com o signo, não seria possível ele morrer, né? E sim, é um elemento, e a peça era para se chamar The Sign of the Archer, né, o signo do arqueiro. Assim como o Panorama Visto da Ponte era para ser chamado Uma Tragédia Italiana. E aí o Miller muda, ele fala, não, acho que é muito mais sobre nós do que sobre a Itália em si, né? Mas ele sempre foi fascinado com essa questão da máfia, e ele queria escrever e tal. Mas é muito legal. E nossa, então você viu diversas montagens, né? Todos eram meus filhos, Caixeiro. Caixeiro, bom, em 54, do Caixeiro eu não assisti, aliás, eu nunca assisti. E agora eu vou dar um minuto de TV Fama. Uhum. Você falou na aula passada das Bruxas de Salem. Uhum.
E eu tinha feito confusão entre Eva Vilma e Glória Menezes, que foi da versão de 60, né? Então, uma coisa curiosa é a seguinte, a Glória Menezes tinha sido premiada, eu não sei se era atriz revelação, alguma coisa assim, e na hora de receber o prêmio sendo televisionado, eu não sei se era pela Tupi ou se pela Record. Uhum. A Glória Menezes parece que teria ido, isso eu assisti, hein? Ela foi com as roupas da peça, com os figurinos da peça. Ela foi vestir exatamente. Então, não sei se aquilo foi uma jogada comercial, se foi realmente no intervalo, ela correu para o teatro para poder receber o prêmio, depois, não, ela vai para o estúdio e depois vai correndo para o teatro, mas foi uma imagem que ficou para mim. Então, o seu minuto de TV Fama. Ah, muito legal, né? A gente precisaria ir atrás do porquê, né, disso. Mas pode ser por conta da correria mesmo, né? Você vê pelo relato da Miriam como era uma loucura, assim, tipo, de terça a domingo, dias com duas, três apresentações, né? As pessoas conseguiam ali fazer, né? Viver com aquilo, era um negócio muito, muito interessante, né? E eu me lembro da apresentadora comentando que ela tinha vindo no intervalo, né? Ah, tá. E uma outra coisa que você falou, que também me lembrou algo que a Nídia Alice me contou. As matinês às quintas-feiras, né? E uma coisa curiosa é a seguinte, os atores de teatro, eles faziam participações na televisão em programas às segundas-feiras, daí a origem do grande teatro das segundas-feiras, que era o dia de folga. Eles tinham realmente encenação de terça a domingo. E hoje você vê grandes espetáculos, grandes atores, ou atores conhecidos, trabalham de quinta a domingo ou de sexta a domingo. E, às vezes, uma sessão, excepcionalmente, 2 sessões. E, naquele tempo, não, eles faziam realmente 3 sessões por dia. A Lídia conta isso, acho que no livro dela, mas era uma coisa que ela comentou várias vezes comigo, né? Muito legal, né? Muito, muito curioso, né? Legal não, porque você pensa, poxa, né, assim, o que poderia estar sendo feito, né? E o que nos faz pensar também sobre formação de público, né? Sim. Né? Muito, muito problemático, né? Então, por exemplo, mesmo o Panorama, né? Daria para fazer de terça a domingo? Teria público para isso, né? E aí aí a gente pensa a contraparte, né? Quais são os espetáculos que lotam as casas e por que lotam, né? E em que dias lotam também, né, Flávio? Isso eu abordo de alguma maneira na minha tese, quando eu faço umas comparações com montagens contemporâneas e tal. Eu mando por e-mail para vocês depois. Ok. Eu faço um levantamento do conteúdo neoliberal que tem muito mais apelo do que essas porcarias, entre aspas, clássicas. Falar de macartismo agora, para quê, né? Então, é muito, muito interessante a gente pensar, né, sobre os rumos que o teatro trilhou e qual é o futuro disso também, né? Especialmente do teatro brasileiro, né? Porque a gente está falando de teatro estadunidense, que chega aqui com a sua importância, especialmente para o teatro moderno brasileiro, e, né, enfim, mas o teatro brasileiro também, dramaturgos brasileiros, né, e qual é o destino disso? Especialmente frente às novas tecnologias, né, peças filmadas, Netflix, os streamings, né, por aí, o futuro do cinema também, né, para a gente pensar um pouco. Enfim, legal, Flávio, muito bom. Estou ansioso para saber depois da queda. Pra gente ok, eu prometo, vou tentar sim. Puxa aí na memória. Liberar minha memória, puxar bem a memória. Anota, se possível anota, tenta e a gente conversa. Suri, mesma coisa. Ela mandou aqui, ó. Tem uma entrevista boa na Carta Capital com o Mamberti, ele fala da peça e o contexto de delação. Aí, tá vendo? Mas na Carta Capital, né? Isso que eu falei, na Folha, esses veículos mais... A Folha talvez, mas... os veículos normalmente vão falar, olha, tem o beijo, tem o cara que quer pegar a sobrinha, tem a delação e tal, mas, né, assim, fica muito, o conteúdo político fica muito num segundo plano, assim, né?
Eu acho que isso para todas as peças do Miller, praticamente, mas ainda para as do Tennessee Williams. Eu estou vendo aqui a foto do Luiz Márcio, e o David deve estar aqui também, não consigo ver, mas deve estar, né? Tennessee Williams também, né? A gente pega as peças dele, são sempre tidas pelo lado do realismo, da psicologia, da subjetividade, né? Então é interessante isso. Curioso, né? Bastante curioso. O Tiago, oi. Queria fazer duas observações. Nós temos a questão da delação nesta peça e na anterior, né? Nas Bruxas de Salem. Nós vimos que a questão da delação ela está no centro do golpe de Estado aqui no Brasil, que corrompeu o sistema judiciário, e ligando com a figura do imigrante nesta peça, nós vemos que o sistema capitalista é um sistema de exclusão. Então, ele precisa de um bode expiatório para acusar das ineficiências ou das suas deformações intrínsecas que ele não pode assumir, porque, afinal de contas, vai ter que dizer que não funciona, precisaria partir para outra. Nesse sentido, aí você trouxe para os dias atuais, Talibã, etc., né? Os Estados Unidos financiaram tanto os talibãs quanto qual é o nome do outro lá? O Estado Islâmico. O né? Estado Islâmico, Financiaram os dois e agora estão sendo vítima da cobra que eles criaram. Nesse sentido, a atualidade ela grita muito mais alto, porque ela nos dá uma noção de como essas engrenagens que procuram iludir, criar falsos entendimentos da realidade, elas, no fundo, numa peça como essa, tem um caráter didático, pedagógico, de como tanto os instintos mais baixos, que são patrocinados para fazer a perseguição e exaltados, eles podem nos trazer um amplo conhecimento da realidade. Exato. Que poucos autores conseguem fornecer a seu público, não é? Exato. E é por isso que eu falei que o Miller ele é muito legal, e o teatro dele é definido como um teatro político, porque nele a gente enxerga não só o que a sociedade a gente tem um retrato, mas a gente enxerga os mecanismos de funcionamento, a dialética, as contradições, o que poderia ser e não é. Então, eu acho que, especialmente no Padorama, o Alfieri faz muito disso, o narrador que ele fala, olha, esse cara eu já sabia que ia dar nisso. Então, aí a gente começa a pensar sobre o mecanismo de funcionamento da sociedade mais do que numa história da família lá que vai delatar, né? Agora, voltando um pouco para o seu comentário, Agenor, a gente tem que também lembrar que existe um mecanismo praticamente instintivo de que quando você tem um processo agregador de agregar, pegar a comunidade, você vai ter também, simultaneamente, um processo de exclusão, né? Então, que seria o que a gente chamaria de uma rejeição ao estranho, né? Agora, o estranho tem diferentes nomes na história, em diferentes momentos. Então, um fato curioso por exemplo, em psicanálise, né? Eu sou psicanalista. O bebê, aos 8 meses de idade, ele já começa a recuar o rosto perante... Ele já começa a ficar com medo perante o rosto de um estranho. Então, vem lá o papai, o titio, não sei, a criança já é estranha e chora. Então, esse estranhamento, que o Freud chamava de Unheilig, no alemão, ele na verdade, um processo, digamos, natural, de rejeição ao outro, de uma certa... Agora, o problema vem quando o discurso entra. Então, o discurso entra para legitimizar a exclusão. Ele fala, olha, o nome disso aqui que você está com medo é negro, o nome disso aqui é gay, o nome disso aqui é judeu. E aí você começa, através do discurso, você legitima essa rejeição. Então, em outras palavras, é o uso político que se faz dessa exclusão, né? Os Estados Unidos, historicamente, é o país que talvez mais tenha feito coisas, porque participou de muita coisa, de vários problemas. Financiou o Talibã, tinha ligações com Saddam Hussein, patrocinou as ditaduras da América Latina. Então a gente tem Vietnã, tem tanta coisa, né? E é o que você falou, chega uma hora que a coisa vai e volta, né? E isso tudo, quer dizer, a gente está falando de delação, de não sei o quê, tudo isso aponta realmente de maneira didática para o funcionamento daquela sociedade, né? Então, mais do que a gente fala, nossa, você viu,
o Eric Carbone denunciou os próprios, teoricamente, sobrinhos, né, que são sobrinhos da Beatrice, denunciou os próprios sobrinhos, sim, mas que sociedade é essa que põe na lei que denunciar é uma coisa boa, né, e em quais condições, né, e no que isso acarreta. Então, o Miller, ele faz um teatro que é muito, muito interessante de ser pensado, e justamente porque ele faz isso de uma maneira muito interessante, assim, falando da engenharia teatral, da carpintaria teatral dele, a gente tem essa coisa muito interessante, que ele junta coisas que aparentemente são, é um drama, tudo ali, tudo que a gente estudou, a gente pode falar, é um drama familiar, mas será que é isso? Só isso? Né? Então aí a gente começa a puxar as coisas e falar, nossa, e né, não só em relação aos temas que ele está tratando, mas da forma como ele está construindo. Né? Na aula passada, alguns alunos ficaram muito surpresos quando a gente falou, nossa, putz, tá vendo, esse narrador não é um personagem, não tem nome, né? Ele fala, você, leitor, né? E aí eu joguei a pergunta. Então, o leitor, ele tem uma experiência mais privilegiada do que o espectador? Então, o que o leitor ganha que o espectador não ganha, né? Então, o Miller, ele tem várias dessas coisas, assim, que aí quando você olha, pega o texto, ou vai assistir a peça e fala, nossa, tem muita coisa legal de ser analisada. E de uma maneira muito didática, né? Porque ele trabalha com essa tragédia do homem comum, a linguagem é de pessoas comuns, não vai ter nada muito cheio dos, né? E por isso talvez ele tenha esse apelo, né? Porque ele fala ali a linguagem do dia a dia, com pessoas do dia a dia, é o homem comum mesmo, né? E agora, fazendo, né, uma ponte para a próxima aula, o depois da queda vai ser muito interessante, porque é um momento em que ele vai conectar muita coisa, né? Ele vai holocausto, macartismo, problemas de depressão econômica, né? Então é isso. Agenor, você colocou alguma coisa do Brecht. Você sabe se os 10 da Hollywood 10, o Brecht era um dos que estava incluído e ele foi mesmo embora no dia que ele teria que prestar depoimento? Não, ele prestou depoimento, né, no final de outubro de 47, e ele deu uma de João sem braço lá, dizendo que não tinha nada a ver. Inclusive, tinha um interrogador dele, traduzia muito mal do alemão para o inglês uma peça dele. E aí o sujeito, o senhor escreveu tal coisa, né, isso aqui? Olha, eu escrevi um poema alemão, mas não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo, né? E ele, percebendo que rapidamente seria preso, no dia seguinte ele foi para Paris, porque entendeu que ali não era um lugar que se dizia de estátua de liberdade, etc., mas, na realidade, estava havendo um processo persecutório muito grave. Né? Então, eu pus aqui um link desse momento, do processo do dia a dia do Brecht lá nos Estados Unidos, até o final da sua saída, esse o refugiado anticapitalista na pátria do capital. Para quem tiver interesse em olhar. Maravilha, maravilha. Nossa, super. Porque eu tinha lido em algum lugar, já faz muito tempo, um estudo que falava, ele respondeu umas coisas meio nonsense, né, meio sem sentido, e depois foi para East Germany. Eu falei, nossa, mas, enfim, acabei, hoje, eu estava lembrando disso, aí eu falei, eu vou perguntar, né, porque muito bom, muito bom. Vou pegar o livro, sim. Ele depois entendeu que ali ia ser jaula e se antecipou. O Miller também deu uma de João sem braço, né? Eu não sei responder, não lembro, faz tempo, né? Agora, ele foi muito coerente, ele falou, eu não vou responder pelo outro, eu respondo por mim, você quer de mim, eu falo, não vou falar do outro, não vou prejudicar. Coisa que o Kazan não fez, né? Mas, enfim. Né? Porque glorificar o cagueta é fogo, né? Pois é. Né? Então, gente, é isso aí. Um comentário aqui da Suri. Claro. Ele trabalha... Opa, pulou aqui, deixa eu voltar. Ele trabalha bem com o vulnerável, as adolescentes, a escrava, nas bruxas, os imigrantes no panorama. Pois é. Ele vai pegar
justamente ele vai, vamos falar, ele vai escovar, pegar Walter Benjamin, né? Ele vai escovar a história a contrapelo. Ele vai pegar a narrativa não oficial e falar, olha, tem essas pessoas aqui, né? É maravilhoso denunciar, a americanidade está bombando, mas vidas estão sendo destruídas, e muitas injustamente, né? Então, é justamente... mas o sonho... Você tem a oportunidade de vencer na vida nos Estados Unidos, mas tem o Willy Loman ali, ele fez tudo certinho. Qual foi o erro dele? Né? Na ética puritana, estava tudo certinho lá. Tudo bem, o John Proctor teve um caso lá, extraconjugal, mas depois foi cada um para um lado e vira toda aquela loucura, né? Então, não adianta só rezar e se comportar, porque isso não é o suficiente. Então, ele vai realmente escovar a história a contrapelo. Né? David, obrigado, colocou ali. Né? Trumbull, né? Bom, pessoal, acho que é isso. No sábado, eu vou responder todas as perguntas que estão atrasadas, porque essa semana que eu estava, né, com a vacina, aquela coisa, doente, mas eu vou responder tudo. E hoje, eu já posso mandar a peça daqui a pouco para vocês, ou amanhã de manhã, e aí então a gente fica com o Depois da Queda. Ótimo. Tá legal? Então, obrigado a todos e todas, uma excelente semana e uma aula maravilhosa aí, o pessoal está escrevendo. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Dankeschön. Dankeschön. Obrigado, gente. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau.